Então é importante analisar isso de uma forma mais assim, estatística, mais direta, que possamos falar de uma forma informal, é 50% de homens e 50% de mulheres. Se é 50, 25 milhões de homens, 25 milhões de mulheres são assassinadas, são retidas a sua vida, o seu direito de ver, de existir. A partir da sua fecundação ali, ela já é, não será, ela é. Isso na filosofia é muito importante. Ou seja, já existe. Não era, é, não vai ser, é. Então é importante a gente falar sobre isso, refletir sobre isso. A questão da emancipação do direito, obviamente, a mulher deve ter seu direito de existir desde a concepção, lembrando disso. O respeito, o homem proteger a mulher, cuidar da mulher, evitar tratá-la mal, trair, bater, espancar, xingar, não. Deve ter um amor profundo por ela. Tem que amar ela como a si mesmo, como seu próprio corpo. Então, a gente tem que refletir, analisar, fazer uma reflexão crítica, filosófica, entender onde a humanidade está indo, o que está acontecendo com a humanidade. A gente vê cada dia isso se piorando. E isso não é liberdade para a mulher, não é liberdade para o homem, não é liberdade da sociedade. E a questão do aborto não é uma questão financeira, não é questão econômica. Porque a gente está tratando aqui a partir da essência, da natureza. Independentemente a pessoa que for tirada ali e a mãe, quem gerou aquela vida, se é pobre ou se é rico, tanto o ser na sua princípia, no seu princípio de existir, no seu princípio de vida, ele tem a mesma importância, sendo pobre ou rico, independentemente da etnia, da cor. Da mesma forma, a mulher, independentemente se é pobre ou rica, a família deve ter o mesmo valor. Esse ser deve ter o direito de existir. Então, nós temos que pararmos para meditar sobre isso, analisar a concepção da sociedade, as percepções, o que tem levado a sociedade a pensar nisso, algo que é triste, é profundo, até mesmo de falar. A forma que acontece o aborto, que é a trituração, até em falar é pesado, é torpe falar em alguns termos do que acontece quando é feito aquele aborto, aquela trituração. Há casos que acontece injeção, então imagina aquela injeção letal, ou você triturar, até fazer isso com um animal é dificultoso para quem vai fazer. Você vê no matadouro, né? Tipo, o prazer de visitar, de contemplar. Tem gente que não consegue ver fazendo por muito menos, né? De uma forma menos torturosa, com um frango, galinha, sei lá, o outro animal. E a forma que se faz com um ser que tem o seu valor, repito, seja pobre ou rico, os pais da mesma forma, pobre ou rico, se faz de uma forma em que as concepções daquelas pessoas foram modificadas devido ao avanço da idolatria de classe, de raça, de pensamento, essas ideias coletivistas, né, que divide o homem. Isso tem trazido uma angústia existencial para a sociedade. E se fala na questão de clínicas clandestinas, isso é um horror, isso deve ser combatido. Mas a questão do aborto, a questão do tirar o direito da pessoa viver, não é uma questão de você ter condições de fazer ou não. É a mesma coisa de alguém for interromper, vamos usar o termo que se é usado, o eufemismo, né? Geralmente isso é usado para ludibriar de forma linguística as pessoas indefesas. Aí a pessoa acaba sendo a vítima, acaba a pessoa morrendo. Assim, você não tem que discutir mais o fato de você ter ido tirar o direito de existir do outro e não o fato de você ter ido e você que se deu mal como em primeiro lugar. Isso é importante, obviamente é importante falar. Tem pessoas que tentam interromper a vida do outro e acabam morrendo. Mas a solução não é legalizar o assassinato, legalizar o genocídio em massa.
para que você possa matar de uma forma segura. A solução é você conscientizar essas pessoas que vão para clínicas ilegais que a vida é importante desde a concepção, independente da questão financeira. O morrer na hora que for matar, a problemática não está nisso em essência. Claro que isso não é interessante, claro que isso aí é trágico para quem acaba sofrendo essas consequências, mas a questão não está nessa segurança em si, em princípio, está a gente manter a vida como essência, a gente dá o direito do outro viver. Porque, independentemente se você vai cometer algo que vai interromper, que vai tirar o direito do outro viver, não importa quais consequências isso vai gerar para você. A gente não tem que analisar isso em princípio, em primeira causa. Isso é de segunda para terceira causa. Você tem que analisar a gravidade no sentido geral. Você tirar a vida da pessoa com segurança, isso é correto, isso é moral? Obviamente que não. Temos que conscientizar para que as pessoas não façam isso de forma legal ou ilegal. Admoestar, aconselhar, não com violência, não com intrigas, não com conflitos, mas exortá-las. A gente levar a pessoa à reflexão da gravidade daquilo. Até porque uma pessoa, mesmo num país que é legalizado, seja pobre ou seja rico, a natureza do ato leva ao mesmo fato, leva à mesma questão filosófica, que é tirar, interromper o direito à liberdade do outro viver, existir, independente se quem foi fazer era pobre ou rico, e de quem teve esse direito restrito, esse direito proibido, era pobre ou rico, independentemente da cor. É uma questão que deve ser analisada de uma forma mais profunda para que a sociedade venha refletir os males da vida. Porque com o avanço da ciência, né, na utilização dessas clínicas, independentemente se legais ou ilegais, são financiadas, criou-se um mercado, uma indústria, pessoas que têm muito dinheiro, então fica as pessoas que têm muito dinheiro facilitando isso, fazendo isso, naquela união do capitalismo com o comunismo, porque quem financia basicamente essas ideias de classe, essas doutrinas do socialismo, em muitos aspectos, é o próprio capitalismo. Então, eles não são rivais, são financistas. A rivalidade bate só na questão da dialética. A prova disso é que muita gente que segue as doutrinas do socialismo e do comunismo são mega capitalistas. Você pega vários aspectos, você vê os megas artistas de Hollywood, até mesmo do Brasil, eles apoiam essa temática aí do aborto, essas questões, essas pautas do socialismo, e eles são cheios de dinheiros. Muitos até financiam, ou seja, então são capitalistas. E o conservador fica ali no meio, conservador a partir da filosofia judaica cristã, que é contrária ao conservadorismo dos nazistas, por exemplo, do tradicionalismo que vinha da cultura germânica, pagã, da cultura nórdica, do esoterismo, tinha até elementos do darwinismo, do evolucionismo ali. Então são totalmente contrárias, só para não misturar e para não fazer confusão nessa questão do conservadorismo. Até porque eu estou falando nessa questão do financiamento do aborto mediante muitos capitalistas. Muitas pessoas que praticam o aborto são mega capitalistas. É todo endinheirado, no entanto, defende a ideia do aborto como uma ideia social, coletiva, como uma ideia do socialismo. É uma confusão dialética, por isso que tem que se aprofundar na história, na filosofia e entender a vivência do dia a dia. Não há, se empresas mega capitalistas, por exemplo, que financiam o aborto e o estudo do aborto para o aborto, se elas não forem capitalistas malvadas, essas empresas cheias de dinheiro, se não forem malvadas diante do socialismo, diante do comunismo, malvado seria o mega capitalista que não financia isso
e financia a geração de empregos. Então é a reflexão filosófica que devemos fazer nessa contextualização para a gente sair da limitação, para a gente compreender o todo. Eu vou tentar fazer mais vídeos a respeito dessa temática, mas peço que vocês reflitam sobre isso, compartilhem, se inscrevam e curtam para que mais pessoas possam ter acesso, para que mais pessoas possam compreender essa situação que está devastando a sociedade. Um abraço a todos, obrigado pela atenção e até mais. Bye bye.